Estamos aqui começando um novo projeto, eu muito bem acompanhada. Eu sou a Luciana Lima, da Lugadelli Concierge Experience, e eu estou aqui com a Laís e com a Alessandra Araújo, do Instituto Camélia. E nós tivemos uma ideia muito bacana, né, gente? Sim, Com muito certeza. legal. Juntar as nossas experiências para falar de um tema que a gente ama. Vozes e vivências. Mas antes da gente começar a entrar nesse novo projeto que a gente está lançando aqui, diretamente dos estúdios da Foz TV, em São Bernardo do Campo, primeiro eu quero agradecer ao Luiz, que é sempre parceirão aqui das novas ideias. E eu vou falar um pouquinho da Lugadelli. A Lugadelli Concierge Experience é uma consultoria com foco em treinamentos e cursos voltados para o universo concierge, para os detalhes no servir. Agora conta para mim, Laís, Alê, sobre o Instituto Camélia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso, né? Vai ser uma série de temas extremamente importantes, modernos e com bastante discussões, aprendizados e trocas de experiências, né? Bom, a Instituto Camélia, né? Ela nasceu de uma inspiração familiar, né? Com valores muito sólidos no que a gente segue de carreira até hoje, né? Então, nossos pilares estão baseados no servir, no bem-estar e proporcionar aos nossos clientes experiências, né? Atualização, né, Atualizações, Alê? troca eh, de ai, gente, de Conhecimento, conhecimento, experiência. experiência, né? Então a gente, com base nos nossos valores mesmo, a gente se sentiu inspirada em trazer aí o Instituto Camélia com essa proposta para o mercado, né? É, e nós estávamos falando aqui nos bastidores com o Luiz, né, como a força feminina vem ganhando espaço, né? E vocês têm muita experiência, né, de tantos anos no mercado, né, Laís? Quantos anos na área de saúde? Na área da saúde, Lu, 12 anos já, né? Focado Uhum. na área de atendimento, mapeamento de processos, no servir, né? Na excelência do atendimento ali, na experiência do paciente e do colaborador, né? Que é um ponto primordial em tempos atuais. E a gente tem aí uma experiência de mercado muito grande, né? Que vai desde a experiência do colaborador até os resultados, né? A gente faz toda essa jornada estratégica juntas. É, o pensar estratégico, né? Isso. E isso que motivou a nossa conversa, o nosso cafezinho, justamente para compartilhar com os nossos clientes, com os nossos alunos, e com o público em geral, que tem essa necessidade da troca e atualização na área de serviços. Vocês, com uma visão mais estratégica de gestão, de liderança, de equipe, eu acabando tratando e refinando as equipes de base, né? Também a liderança, a gente atua em qualquer instância. E hoje, para lançar esse tema, para falar de experiência de uma maneira geral, para dar voz a essas vivências, a gente pensou no primeiro tema. E o primeiro tema é a experiência do colaborador. Por que que a gente pensou nesse tema primeiro? Bom, eu tenho mais de 30 anos de experiência de mercado, né? E Uhum. entre erros e acertos, né? Fica evidente que a questão aí do colaborador é extremamente importante para a empresa, né? Os olhares, os holofotes estão hoje muito voltados para esse tema, né? Porque acho que a gente está tendo a consciência de que o colaborador ele tem um papel fundamental, né, na execução do processo. A gente ouve muito falar que os tempos estão mudando, o cliente está mudando, tudo está mudando, e junto com tudo isso mudando, né, no mundo, o colaborador também tem as suas mudanças, né? E a gente tem aí uma grande responsabilidade de trazer isso para dentro da instituição e ter um olhar diferenciado para esse colaborador. A gente entende que todos na cadeia hierárquica são colaboradores, né? Mas aqui especificamente a gente está falando daquele colaborador, aquele que executa aquilo que nós gestores, nós diretores planejamos, né? Estudamos e a gente entrega para eles colocar em prática
tudo aquilo que foi discutido. Uhum. Então, por isso que a gente entende que esse colaborador da base é um colaborador de extrema importância e que tem que ter, sim, um olhar diferenciado. E jornada, porque a gente escolheu jornada do colaborador, porque vocês vão entender nas próximas, né, nos próximos temas dos próximos podcasts, que o colaborador, ele vai se conectando com todo o resto da cadeia, né? É, e aí, quando a gente fala de jornada, por que que a gente escolheu falar da jornada do colaborador e não especificamente do colaborador enquanto fazendo parte de um time? Porque a jornada do colaborador, Lu, eu entendo que começa muito antes dele entrar na empresa, né? Ele tem as necessidades dele, ele tem um objetivo, ele tem algo que impulsionou ele a ir buscar o mercado de trabalho, É. né? Um Escolheu uma sonho. empresa ao invés da outra, né? Isso. Exatamente. Então, a jornada do colaborador começa antes mesmo de Dele ele entrar. Da estar contratação, dentro da né? empresa, né? Sim. Dele começar o processo seletivo, né? E como a gente fala, né, dentro dessa experiência, tudo começa de dentro para fora. Sim. Então, de nada adianta a gente pensar na experiência do cliente, a experiência do paciente, se a gente não tiver esse olhar atento e cuidadoso para quem faz isso acontecer. Porque se ele, o colaborador, não sentir bem acolhido, engajado, ele não vai para frente. Ou ele tem muitas dificuldades, né? E engajamento é uma palavra que até comentávamos aqui quando a gente pensou nesse tema, porque quando a gente. Eu sou do tempo que se falava vestir a camisa. E hoje esse termo já ficou obsoleto, porque a gente tem que engajar, a gente tem que trazer essa pessoa desde o momento que ela faz a opção, eu quero ir na entrevista desta empresa, Isso. né? E hoje é um detalhe que faz toda a diferença. Quantas empresas de TI se preocupam em dar o welcome kit, isso, só que também não é só isso. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a parte de engajamento, né? O que é esse engajamento para vocês? Eu falo, Lu, eu defendo muito a opinião de que a experiência do paciente, ela começa na experiência do colaborador, né? Uhum, A experiência do colaborador, ela não só está ligada a ações de engajamento, né? Então, ações que trazem essa questão do acolhimento. Sim, isso é uma questão muito importante, né? Mas a jornada do colaborador e essa experiência, ela tem que estar ligada a muitos fatores. Por exemplo, né? O seu desenvolvimento, né? O colaborador ali ter uma gestão participativa, que dê esse apoio no seu desenvolvimento, né? Hoje eu acho que a equipe operacional ela está muito carente disso, né? E ela necessita desse desenvolvimento. Hoje um gestor, ele tem muito essa questão desse olhar diferenciado para o colaborador. uhum. A gente tem que desenvolver, e eles assim, não adianta a gente fazer uma conversa de carreira, de orientar. A gente tem que sentar junto para construir um Ele PDI. tem que pertencer ao processo, né, Isso. tem que Pertencer pertencer no ao processo. processo. E E aí, até vocês me contavam aqui nos bastidores, aquele caso do consultório, né. exato. Conta pra gente, divide aqui com a gente. O que eu concordo plenamente com o que a Laís trouxe aí, né? E o que as pessoas confundem muito, Lu, é que é uma questão de construção de relacionamento, Isso. né? Uhum, Não é uma ação isolada a cada momento. Eu acho que é a união de vários esforços, né? E nós também somos gestoras, nós também somos do mundo corporativo, então a Sim, gente entende tudo aí, o que que acontece, né, nos bastidores, uhum. e a gente sabe que não é uma tarefa fácil, tá? Mas por isso que não é um trabalho a ser executado com a equipe muito de imediatismo, muito assim de vamos fazer isso agora porque a gente já vai ter o resultado ali na sequência do engajamento do time. Não, isso não vai acontecer, né? Então, trazendo essa experiência que a gente vivenciou aí com o consultório, né? A gente viu aí um case onde foi contratada uma consultoria para fazer aquele trabalho da experiência do cliente, né? Uhum. Daquela questão de
fornecer um bom atendimento, um acolhimento, um sorriso no rosto, né? Tudo que nós, As como boas práticas, né? clientes, exatamente, as boas práticas, tudo como nós, clientes, porque nós somos clientes também, admiramos como quando vamos em algum lugar, né? Uhum. Quem nunca, né, viveu isso, né? Você vai num lugar, você se sente tão acolhida e por conta do quê? Por conta do atendimento que a gente recebeu. E aí, essa consultoria foi lá, fez todo um trabalho e tal, só que aí ela teve a oportunidade de conhecer onde os colaboradores faziam ali um momento de, que a gente chama de convivência, né? O horário do café, o horário ali de descanso. E Uhum. quando ela chegou nesse espaço, não condizia com o que ela estava pregando para que eles passassem para o cliente. Não tinha Então, nem lugar para pôr a bolsa, não né? tinha nem Isso lugar para pôr a é bolsa, verdade. era um lugar ficou muito destoante, né? E aí vem, é o que eu falo, é o conjunto da coisa, né? Então, você tem que cuidar de quem cuida. Então, se eu quero que o meu colaborador reflita um bom atendimento, né? Reflita um sorriso no rosto, ele tem que ter isso dentro da Esse empresa, É. cuidado. esse cuidado. Ele tem que saber para que essa empresa está neste mundo? Para que esta empresa, qual o objetivo, qual o valor dessa empresa? E para onde vai, né? Exatamente. E aí, quando começa a falar de, muitas vezes, toda a estrutura da empresa, ela tem um limite que chega à comunicação, né? Então, certamente os líderes têm essa questão de, olha, o objetivo da empresa é esse, nós temos que chegar nesse objetivo, estamos juntos, tá? Os resultados são esses, Uhum. tá? Mas falta aí uma pequena fatia desse público que é quem está executando, né? Que tem que ter essa mesma informação. Claro, né, gente? Vamos ser bem aqui sinceros. Traduzidos numa linguagem que eles possam entender e eles entendem. E por isso que eu disse, né, que entre erros e acertos, eu tive muitas experiências positivas, né, Uhum. em relação a isso, de que chegou um determinado momento que eu, graças a Deus, tive times maravilhosos e tenho um time muito bom, que eles trazem para mim qual é a solução daquele problema, o que pode ser feito, né? Mas isso não é conquistado de um dia para uma noite. É uma construção, adorei essa palavra. Eu acredito que para a gente chegar a esse resultado de engajamento, a gente precisa construir, né? Hoje de manhã, inclusive, eu escutei isso. Ah, mas aqui a gente tem que ter cuidado com o profissional, porque ele tem que deixar os problemas dele lá fora. Hoje está tudo Não, integrado, não tem como, né? Até lembrei de vocês quando vocês falaram, mas se eu tiver um filho doente, como eu vou fazer? Então, é assim, é olhar para o colaborador e ter esse cuidado. É claro, cada um vai administrar as suas questões particulares, mas isso impacta. Impacta demais, né? É a gente saber entender, saber ouvir, né? E é engraçado isso, Lu, essa Hum, frase soava para mim um tanto diferente há anos atrás, há muitos anos atrás, né? Hoje eu sou pós-graduada em neurociência e comportamento, né? E a gente estuda muita questão comportamental ligada com a parte do cérebro, né? E aí a gente vê, gente, não, e esse despertar já tinha vindo para mim antes, né? uhum. Mas aí meio que ratificou tudo aquilo que eu entendia como separar o pessoal do profissional, né? E não existe isso, gente, não existe. A gente tem um cérebro só, né? A gente tem um hemisfério direito e esquerdo, um emocional e um racional. Com pessoas com tendência mais para o emocional, com outras pessoas com tendência mais para o racional, mas é um único cérebro. Agora, não existe essa chavinha de liga e desliga, né? Então, a partir desse momento, eu sou só a empresa. Ou seja, a minha vida lá fora fica dentro de uma caixinha e o que acontecer lá fora não vai interferir em nada. Isso não existe e não tem como a gente exigir que o nosso colaborador se comporte dessa forma, né? Porque é uma questão muito além, é emocional, né? Tá ligado muito à questão família, né? E hoje em dia as empresas têm até nos seus valores essa questão
cuidar do colaborador juntamente com a sua família, porque é a extensão dele, né? É. Então, então já vai uma dica aí, gente. Não existe separar pessoal do profissional. Agora, existe sim aquela coisa do sentar, entender e dos acordos, né? Dos combinados que hoje a gente fala, né? Depois lá pro Que final a funciona gente vai dar muito algumas bem, né? dicas. Que Exatamente. funciona super bem, né? Mas é saber entender que a pessoa. E hoje todos nós estamos suscetíveis a isso. O trânsito, as questões sociais, a questão da segurança, né? Então, Transporte isso tudo, público, né? transporte público, tudo impacta. Né? E às vezes nem é não só o transporte público, porque às vezes a pessoa vai de carro e sofre tanto Aham. quanto. Não tem, antigamente tinha Verdade. essa diferença, agora acabou, né? E outro ponto, além de engajar, quando a gente fala dessa jornada do colaborador, da experiência do colaborador, cada vez ganhando espaço nas organizações, mesmo pequena, média, grande, a gente vai entendendo, assim como o cliente, o colaborador começa a ganhar um novo espaço. Ele começa a se tornar protagonista dentro da Exatamente. estrutura, né? Como é isso para vocês? É, a gente falar de protagonismo hoje, né? Meio que tá em todas as cadeias profissionais, né, Lu? Então, e como que a gente fala, né? O termo que combina muito com essa questão do protagonismo, né? Essa questão de ter uma iniciativa, dele estar ali no front e saber assim, putz, meu líder não está aqui. E agora, o que que eu faço com essa situação? Né? Então, existe um preparo por detrás, né? Uma confiança que é depositada nele de que determinadas situações, e ele muito bem preparado, ele pode ter aquela autonomia, aquele Espírito de dono, né? É espírito de dono. Isso. protagonismo, né? De tomar uma atitude ali, né? Porque ele está vivendo a situação ali naquele momento e depois compartilhar com o seu líder e se precisar fazer algum ajuste ali naquela decisão que ele trouxe, ser feito e tá tudo bem. Eu vejo isso bastante nas pessoas de base, né? Então, quando elas entendem, elas percebem e fazem parte do contexto da empresa, não existe o cargo. Não. Não, Ela é a pessoa responsável. Então, exato. hoje de manhã, por exemplo, eu tive vários exemplos disso, né? Então, eu cheguei num lugar, num prédio comercial, e aí, eu não sei se ele é controlador de acesso, eu não sei se ele é o segurança, eu tinha um monte de coisa para carregar, e ele veio, ele falou: "Você faz assim, você faz assado, eu vou chamar o elevador, pega o meu carrinho, já vai colocando as coisas no meu carrinho". Ele dominou, e é o que eu costumo falar, ele anfitriou a relação. Sim. Agora quem é ele? Não sei. É a pessoa que estava lá, inteira. E aí, a gente nem precisa perguntar se a pessoa gosta do que ela faz. Porque vem a Nítido. neurociência diz, né? A química chega primeiro. Exato. Então, a maneira como ele nos recebeu de manhã, você fica encantada. Muitas vezes, muito melhor que uma recepcionista. Muito mais cativante do que uma recepcionista. Nada contra um cargo ou outro, Não, sim. mas é o jeito. E que hoje, exatamente isso que vocês estão falando, o protagonismo é tão importante que daqui a pouco não vai ter cargo. Não importa o seu cargo, importa o como você age dentro da estrutura, Exato. que é o que você tinha comentado de equipe autogerenciável, né? Lu, isso é muito importante, né? Eu falo que a partir do momento em que o colaborador ele entende e ele domina, enraiza a cultura da empresa, essa parte do protagonismo, né? Ela transborda, né? Então, Uhum. ações de engajamento, todas as ações que a gente sempre dá várias dicas aí, isso é combustível, né? Dá um Então, exemplo, porque a gente falou várias vezes de ações de A engajamento, dá um Laís é exemplo. ótima nisso, tá? não, Aham. eu acho que ações de engajamento, para mim, elas são primordiais para proporcionar uma experiência para o colaborador nessa jornada, né? Então, eu penso que ações simples, sem custo, né? Porque não podemos esquecer que Tudo é existe custo, né? custo, né? A gente tem Uhum, metas aí, né? uhum. Orçamentos, mas ações simples que fazem o colaborador pertencer àquela empresa, né? Ela ter Uhum. aquela
aquela animação, aquele engajamento de falar, eu trabalho nesta empresa, né? Então, por exemplo, né, um colaborador que retorna de férias, um colaborador que talvez retorne de uma licença, de um afastamento, né? A gente sempre proporcionar este acolhimento, né? Então, deixar post-its no armário, lá no vestiário, ou no próprio computador, deixar lá boas-vindas, né? E a instituição ali, o grupo, né, participarem, né? Então, traz isso, um acolhimento diferente. Imagina, meu primeiro dia de retorno de talvez de uma licença maternidade, né? Uhum. As mães, nós, né? A gente retorna totalmente, assim, sensíveis, né? Vulnerável, né? É o Fragilizada. pessoal do profissional que a gente está É, conversando. E aí exatamente. você chega lá e fala, olha, e se depara com uma ação dessas, você fala assim, não, o meu filho ou minha filha, né, fazem parte, né, então a gente sempre coloca, né, seu filho tá muito orgulhoso de você, né, faz esse acolhimento. Tudo que envolve família traz muito valor às ações. Uhum. Então, uma das ações que eu sempre falo como dica, né, essa questão de retorno de férias, esse acolhimento, aniversário. Aniversário, você deixar um parabéns, um cartão, você ir cumprimentar um colega de trabalho, né? Você ter aquele momento de confraternização, né? Ou até conhecer o colaborador para saber que a pessoa nem gosta, né? Sim, E Isso é respeitar isso, né? extremamente importante. E entender isso e respeitar isso. Então, O é. colaborador Porque ser hoje visto tem essa como único, questão, né, Lu? Vai muito ao encontro do exatamente. que você está falando. Ele é único, ele faz parte da mesma empresa, mas ele é único. É como se fosse, né, o documento pessoal dele. sim, É ele, é a identidade dele, né? Então, não, esse cuidar tem que ter, né? Então, cada um vai reagir de uma forma diferente. sim, Por isso que eu sempre falo, nenhuma ação isolada ela vai fazer sucesso. E tem que ter a continuidade também, porque senão você sim. faz uma ação, Não, você dá o kit de boas-vindas, a pessoa fala, ai, mas adorei, e depois você Isso. nem olha para a pessoa, é. você nem, né, faz nenhuma ação. Isso também é um. Eu falo que as ações, Lu, é combustível ali para você dar um up, né? Aquele olhar, aquele cuidado, né? Então, o colaborador está afastado, você manda uma mensagem no WhatsApp perguntando como que ele está, se está A gente está precisando de sentindo alguma a sua coisa. falta, mas não da sua Isso. força de Isso, trabalho, não mas da 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 sua sua atividade. pessoa, da sua presença. Isso. presença, né? Então, promoções, a gente não é somente entregar um papel, não é somente entregar uma carta que vem ali padronizada do RH, né? Aquele momento em que eu falo que a promoção é onde eu vejo mais oportunidades da gente fazer esse reconhecimento, né? A pessoa já entra para atuar de uma forma totalmente diferenciada, né? Então, ela já vai para aquele cargo com aquele gás, né? Então, vou te dar alguns exemplos Sim. que eu já efetuei aí nessa minha experiência aí, de ações. Então, por exemplo, né, eu trabalhava em um laboratório, com estagiárias, né, na área de atendimento, e aí a gente teve uma oportunidade para algumas estagiárias serem efetivadas e Uhum. algumas colaboradoras CLT também mudarem de cargo, né. A gente organizou uma reunião setorial no andar, né, numa sala aqui onde tínhamos. E aí, neste momento em que a gente estava introduzindo um assunto de uma operadora, o andar tinha som, rádio, né? O som era acústico, né? Então a gente conseguiu, através do rádio da unidade, comunicar as promoções, né? Que foi um Uhum. big fone, né? Hum. Foi igual o do Big Brother, né? Então trouxe essa questão de. Elas ficaram extremamente emocionadas, extremamente. Foi algo marcante para a instituição, que foi espalhado até para os Para demais unidades do outros. grupo, né? Não entreguei papel nenhum naquele momento, não entreguei Grandes nenhum brindes, nada. é, Então, só aquele né? fato de elas ouvirem ali, você está sendo promovida, efetivada, e sim trouxe, e pelo nome, né? Então, a gente fez uma gravação, né, pelo nome, chamando o nome do colaborador, e foi assim, sucesso. Ou assim, ou uma outra dica, assim, uma outra ação que a gente realizou, a colaboradora foi efetivada. E aí a gente chamou ela para fazer uma integração institucional. Ela estava ainda em modalidade de contrato temporário. Uhum. E aí, no vídeo institucional que ela achou que ia assistir, era a família dela, né? Então,
Por isso que a gente estava falando essa questão que a gente tem que conhecer o nosso colaborador, né? Para colaborador, a família era algo muito importante, né? Então, sempre ela trazia essa questão que a família dela estava apoiando, que ela tinha ficado um tempo fora do mercado e que este novo momento, então os filhos. E aí a gente falou, nada melhor e rico do que a família dar essa notícia para ela, né? Você me fez lembrar, eu tenho uma sobrinha que trabalha em marketing, ela foi efetivada recentemente. Então, como foi exatamente isso. Mas você contando pelo lado de quem fez, tem um sabor. Agora, a pessoa Sim. contando, então ela estava numa reunião né, com a gerência pondo metas, objetivos alcançados, vamos alcançar. Em algum determinado momento aparece um pouco da história dela. Então, tudo que ela posta no Instagram, tudo que ela já fez, e aí as características dela, ela falou, mas parece comigo. E aí até chegar nela. Então, aí vai trabalhando o emocional. Aí Sim, hoje, para os jovens, as redes sociais são muito fortes, né? sim. Exatamente. Então, trazer, engajar essas redes sociais para esse contexto fez todo sentido. Então, você foi falando, eu fui lembrando o quão impactante. Quanto custou isso? Nada. 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 Então, é muito importante a gente ressaltar aqui essa questão também. Porque quando a gente fala da experiência do colaborador, vamos mapear a jornada, é um pouco trabalhosa, porque a gente tem que olhar para cada um, tem que olhar para um todo e para cada um, e Sim, personalizar. Mas vale a pena com os resultados mais para frente que a gente tem, Exatamente. né? É muito a questão da atenção, sabe, Lu? Entre uma entrada e saída de reunião, entre uma entrada e saída da sala, você bate o olho e você capta alguma coisa. Sim, Então, assim, você estar antenado, porque assim, é, a gente não vai dar muito spoiler aqui, porque dos a outros gente vai temas, ter é. outros temas que a gente vai tratar desse assunto com outros convidados também, mas é muito a questão de. Todo mundo sabe que o mundo corporativo, a gente tem muitas atividades, né? Muitas cobranças dentro do que a gente tem que entregar. E tá tudo bem, né? Mas essa questão de eu sair para uma reunião, quando eu volto, eu abro a porta, eu já sinto. É uma questão de ambiente, né? É uma questão de você entra, você tá lá na sua sala, você ouve um comentário, aí você, né, fica com aquilo guardado, e aquilo vai meio que arquivando, né, lá no cantinho lá do seu cérebro, né? Vários dicas do que você tem que Ou fazer. até mesmo registrar, né? sim. Registrar, Anotar exato. quem é do tempo da anotação, quem é do tempo. Isso. Porque se a gente não registra, também muita coisa se perde. Ah, ela gosta de suco de laranja. Então, deixa eu levar o suco de Eu laranja, né? lembrei muito, né? Você falou, essa lição eu guardo, né? É, Dos nossos encontros lá do passado, aham, essa questão de prestar atenção, Sim, aos né? E detalhes. eu compartilho isso com os meus times, né? aham, Prestem atenção nas entrelinhas, né? Então, ai, porque a gente tá, eu quero fazer uma reserva, né? Trazendo lá para o seu uhum, mundo, né, uhum. Lu? Questão da hotelaria, hospitalidade, concierge, né? Eu quero fazer uma reserva porque a gente vai comemorar o aniversário do nosso aniversário de casamento. Ponto. É uma dica, É. né? Que o estabelecimento, que o colaborador ali pode captar. Por isso que eu falo da construção. Quem vai captar é a pessoa que está na reserva. Quem está na reserva é a pessoa de base, Uhum. né? Né? Então, ela capta isso porque ela está treinada, ela sabe que. E ela está engajada. Ela sabe que para a empresa é importante surpreender o cliente. Isso. Proporcionar essa experiência, Ela vai né? falar assim: olha aqui, ela vai fazer, coloca lá na reserva. Ela vai fazer aniversário de casamento no dia que ela vai se hospedar. Você falou na hotelaria, sabe o que me veio? Que a gente está falando do colaborador. Isso também serve para o pessoal do RH. Por quê? Às vezes, quando você chama um candidato para uma entrevista, começa aí. Então, você chama, a pessoa às vezes vem de longe, tá procurando emprego há muito tempo. Aí você chega, aí não tive tempo de ler seu currículo. Eu acredito que é uma falta de, né, de consideração. Então, o RH, ele é muito importante para isso.
né? Ele é exato. muito, ele precisa ter esse olhar sensível para É o para primeiro cada detalhe. contato. É. e- eu não vou dizer o primeiro, que tem muita gente antes de ir para um processo seletivo e dar uma estudada na empresa, né? Então, às vezes, é Uhum, o primeiro contato daquela pessoa com a empresa. É ali uhum. que ele vai saber o que que a empresa faz. Tem gente que não, tem gente que já vai, entra no site, já chega alinhado. Eu entrevisto gente que sabe da empresa Detalhes, mais né? do que quem tá lá, né? Então, mas tem outras pessoas que não têm esse cuidado, né? Então, é o primeiro contato que ele vai ter, né? É o abrir o elevador e entrar e ele sentir aquilo, né? E muitas vezes ele precisa, né? Obviamente que se ele está indo buscar uma oportunidade, porque ele precisa. Então, vem aquela. Às vezes não tem nem tanto perfil, mas ele está ali em busca de uma recolocação, seja lá o que for, né? E muitas vezes a gente consegue reverter essa questão de ser só pelo trabalho e sim ser pelo amor, né? Eu tenho, ao longo desses 30 anos aí, né, eu já tive a oportunidade de conhecer muitas empresas, tanto da área da saúde como áreas de outros segmentos, né? E então a gente fica com o nosso radar Apuradíssimo. apuradíssimo, né? E tem assim, é que a gente, não sei, né, Hum, falar nomes assim, mas tem um laboratório que eu sou apaixonada. uhum. Mas eu sou apaixonada porque é assim, a pessoa te cumprimenta pelo olhar, né? Não é uma coisa forçada. E aí eu fico falando assim, como que chega nesse ponto? E eu sou uma pessoa extremamente emocionada com atendimento, desde telefone ou presencial, seja lá por qual meio, até chat. Às Uhum. vezes eu tô falando com alguém no chat e a pessoa é tão assim, acolhedora. Aí você me pergunta, mas como que a pessoa é acolhedora pelo chat? Você vê É, como que são as coisas, a como gente tá para ser, né? sente, É. né? E aí, você entra nesse ambiente, nesse laboratório, você não quer sair. Eu acredito que, assim, é um olhar cultural mesmo, né? Sim, é muito ligado à cultura. E é um olhar atento, né? O que eu vejo, tem um lado bom de bons modelos, e aí uma da ideia do nosso projeto aqui, Vozes e Vivências, é compartilhar com todo mundo essas boas histórias, as melhores práticas, né? Quanta gente boa está fazendo trabalhos incríveis. Porém, a gente, infelizmente, o que é bom para nós, né, como consultoras, tem um mercado aí a ser explorado. Até eu lembrei do Luiz aqui da Foz TV, que ele falou uma vez para mim, a questão não é de atendimento, o grande desafio é fazer com que o cliente entre. Então, o pessoal de marketing, agências de publicidade, fazem esforço. Lembra disso, Luiz? Faz aquele esforço. A hora que o cliente entra na sua estrutura, morre. Então, por quê? Tem que ter um olhar atento de todo mundo, né? Exige-se, um olhar para o cliente e, às vezes, esquece completamente desse colaborador, né? Até vocês criar, tem um nome bem bacana, a sustentabilidade Sustentabilidade. Humana. humanizada, né? Humana, porque é isso, é ter esse olhar atento, mas esse olhar atento tem que vir top-down, né? Tem que vir de cima para baixo. É. Porque se a empresa não tem um olhar para o outro, não adianta aqui o líder querer fazer com a sua equipe porque não consegue avançar. É, E tem uma frase que eu gosto bastante de falar, Lu, e eu acredito muito nisso, É, né? Que não existe uma equipe focada em resultado sem um líder focado na equipe. Então, exatamente. a gente ter esse acompanhamento do colaborador, fazer as conversas de carreira. Eu falo que a experiência do colaborador, ela está ligada também a gente fornecer, a gente dar para o colaborador ferramentas de trabalhos adequadas. Então, você quer que a recepcionista abra a ficha do atendimento, enfim, em 10 minutos. Porém, na estrutura da sua empresa, você não tem um programa, uma internet, o que seja, eficiente para que ela possa entregar esse resultado, né? Então, é isso, a gente tem que Todos os pontos realizar da jornada têm que funcionar, tem né? que estrutura funcionar. física, então aquela questão de climatização, no período da manhã, o café, o que que a gente fornece para o nosso colaborador, né? É. Então, tem empresas hoje em dia que fornecem
o leite, o café, o pão, uma Café da salada manhã. de fruta, né? Eu falo que a salada de fruta é você falar para o colaborador, olha, eu estou cuidando, eu estou olhando você, né? É importante que você tenha, eu olho para sua alimentação também, né? Então, essa questão da estrutura física, então todos esses detalhes é uma construção, né? É. E que E vai construindo a jornada do É. colaborador. E o que é legal que vocês fazem de bacana lá no Instituto Camélia é não só trabalhar a parte da gestão, do treinamento da gestão, da visão estratégica, mas esse olhar atento ao emocional, Sim. ao Exatamente. mental. Né? Exatamente. Porque esse é o grande desafio. O nível de resistência que a gente tem encontrado por parte dos colaboradores, da liderança, da gestão, é muito grande. Então, se não tiver um apoio psicológico para todo mundo, isso cada vez mais vai ficar um desafio, porque como nós falamos aqui no começo, tá mudando para todo mundo. Então, cada um tá tentando ver como é que tá fazendo, né? Como é que eu vou me reinventar, inovar dentro da minha atividade. Então, a ideia do Vozes e Vivência é justamente essa. É a gente poder abordar essa experiência, um termo que se fala muito no ambiente hospitalar, clínico, que se fala muito nas organizações, né? Dentro do contexto concierge, como é que eu propicio uma experiência, no mínimo agradável, ele engloba tantos itens para esse mecanismo acontecer que tem podcast aí, Luiz, para uns dois, Uhum. 5 anos, Oh, tá? Então, a ideia é que a gente possa sempre trazer temas e convidados que possam compartilhar com a gente. contribuir, né, É, Lu? e essa ideia de estarmos juntas aqui é de tantas experiências vividas, né? Um grande desafio para mim, por exemplo, é o atendimento virtual. Né? Que é o que você mais, né, trabalhou no atendimento telefônico, no saque, no atendimento virtual. Para mim é um grande desafio, porque eu tenho que ver a pessoa, eu tenho que tirar fazer esse scanner, sentir o que que a pessoa, né? Às vezes a pessoa vem fechada, vem, eu não quero fazer esse curso, eu não tô afim. E aí você vai descortinando e vê que são outras questões, nem é ela a resistência, são outras Exatamente. questões, né? Então, falar sobre isso é muito bacana, porque assim, hoje, com o nível de informação que a gente tem, a quantidade, existem informações aí, vários podcasts, até aqui pelo Foz TV, né, Luiz? Tem vários podcasts legais, mas nós estamos olhando para a experiência, de uma maneira geral, também com muito cuidado, né? Sim. E o nome foi muito gostoso de ter encontrado, porque a gente quer dar a voz. Né? A voz para quem fala sobre liderança, a voz para quem, como esse laboratório, ou tantas referências que a gente tem, como eles conseguem? Porque se um consegue, todo mundo consegue. A grande questão é que, às vezes, a gente, no mundo de Instagram, a gente fica comparando, né? Ah, mas se ele tem, né, essa certa instituição tem muitos investimentos. Às vezes, Não. o foco não é esse. Não. O foco é olhar constante. E o que eu vejo que mais falta é justamente isso. É a empresa olhar para os seus colaboradores. Então, a pessoa tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um olhar atento, porque dá trabalho. Mas se o trabalho for contínuo, se tiver ações pequenas, as grandes, a gente vai embora. Né? A grande chave está no empresariado. Você quer fazer? Ah, mas eu escuto bastante isso, né? Ah, mas pessoal de atendimento. Então, a questão quando a gente vai pesquisar, diagnosticar, como a gente fala, você vai ver que eles A resposta tá podem lá. entregar muito, Sim. mas ninguém olhou para eles, ninguém chama pelo nome, né? Ou ninguém olha como a estrutura está dentro. Né? Como nós falamos, não tem lugar para colocar uma bolsa. Ah, exige-se um uniforme impecável. Mas cadê um lugar para colocar o uniforme? Não tem, às vezes não tem um cabide. E aí? Então, esse olhar atento para o colaborador é um convite que a gente faz, né? Exatamente. Que é delicioso fazer, porque o retorno, porque quando a gente tem essa conexão que gera esse engajamento,
é uma conexão muito forte. E é Exatamente. gratificante para o líder. É. E também a gestão, né, vocês devem vivenciar isso, eles precisam entender que, às vezes, a pessoa não tem perfil. E tá tudo bem, mas E a tá tudo pessoa não bem. se perde. Aham. O que a gente tem levado a ferro e fogo é que, você não tem perfil, então você tá fora. Não, mas às vezes você não tem perfil para esta Nossa, você atividade. trouxe um tema, uma parte muito importante, Lu, muito importante. Existe hoje metodologias que já trazem esse conceito, né? De a pessoa muito linkada em projetos, mas a pessoa estar dedicada a uma atividade, aquilo que ela tem perfil para fazer, né? Então não existe aquela coisa da imposição. E faz parte do processo da construção da jornada do colaborador o mapeamento dele, né? Você citou o nosso trabalho, então, assim, a gente não entra numa consultoria, em qualquer trabalho que a gente faça com qualquer empresa, Beleza. sem antes fazer um diagnóstico presencial. E a Sim. gente pede para ir. Se a gente vai falar do atendimento, a gente pede para fazer a visita na área de atendimento. Então, a gente quer conhecer a rotina, a gente quer ver o dia a dia, a gente quer ver. Porque isso daí vai dar para a gente os itens que a gente tem que trabalhar na íntegra, É, muito próximo, e quer ver, eu né? lembrei um exemplo bem simples, mas eu acredito que faz toda a diferença. Vejam se vocês concordam. Veja aí, hein, Luiz, se você concorda também. Tem uma rede famosíssima de fast food. Então, você tem um cliente que frequenta lá, você tem as filas, determinados dias tem os picos, né, de fila de muita gente. Só que sempre tem alguém que sai do balcão e fica lá fora. E que fica vendo como é que tá de fora para dentro. Então, essa pessoa, também desconheço o cargo, mas essa pessoa olha a fila, ela olha lá dentro, porque você vê a cozinha toda aberta, então ela olha lá dentro, aí ela olha o comportamento do cliente, se a fila tá demorando, se tá passando do tempo normal de atendimento, ela já vem com um papel e adianta. Hoje já nem precisa mais disso, porque tem o totem Exatamente. digital, né? A pessoa Os vai lá e tablets pede. da É, vida. mas alguém tem que ficar de fora para ver o que está acontecendo. Circular. Eu acredito que toda boa empresa deveria ter Perfeito. isso, né? A farmácia, vê a fila grande, tem os picos do horário de farmácia. Não adianta colocar um cafezinho se você não tiver alguém que olhe o que está acontecendo. Às vezes está impactando na fila do caixa, às vezes é um sistema, um terminal que não está funcionando, direciona para outro. Às vezes a pessoa nem precisa pegar alguma coisa no balcão, tá aqui fora. Então, esse olhar de fora para dentro é muito importante também, né? Para dar até suporte para o colaborador, Isso. porque é sempre essa visão, esse diagnóstico interno, né? É olhar com atenção. Quantas equipes eu vejo que a gente tem essa demanda, né? Porque minha equipe é horrível, atendimento, né? Outro dia eu ouvi a palavra desleixo, eu falei, nossa, então, mas faltou o olhar cuidadoso. É só olhar. Entendeu? É só olhar o que está acontecendo aqui na frente, né, no front, quando elas estão atendendo, e olhar o que tem por trás. Então, isso é muito interessante. Isso acontece em todo lugar, Sim, né? Em todo lugar. E eu acredito que seja uma mudança também, a gente ter esse cuidado. O nosso podcast chama Vozes e Vivências, e dar a voz ao colaborador. Sim. Porque muitas vezes falta oportunidade. Nos meus cursos, eu falo assim: vamos agora parar as nossas agendas e falar sobre o cliente. Não se tem esse tempo. E não se tem esse tempo para falar sobre o cliente interno, Sim. que é o colaborador. Então, aquilo que você falou, o que que você está sentindo? Né? Às vezes a pessoa mora tão longe, pega tantas conduções. Hoje em São Paulo, é, todas as manhãs a gente tem os jornais matutinos aí, é uma judiação. O sofrimento que as pessoas passam, né? Então, como é que esse colaborador chega na estrutura de trabalho e ainda tem que sorrir, fala bem-vindo à estrutura?
A gente tem que ter essa sensibilidade. Sensibilidade é uma palavra que também não estava muito no nosso Não. jargão aí, corporativo, e que hoje faz total diferença, né? A questão da família, a questão da ausência da família. Em virtude da pandemia, muita gente foi diminuindo essa família. E como é que a gente lida com isso? Poxa, a pessoa mora sozinha, faz 2 dias que não vem. Algo aconteceu, Sim, né? Será que ela está precisando de ajuda? Então, é um olhar sensível. É o que você colocou dessa eu entendi assim, né? Dessa sustentabilidade humana. perfeito. É isso. Porque né, um vai ajudando o outro. E esse espírito colaborativo também, né? Isso é muito É. importante. E não confundir, Lu, a gente que tem esse olhar diferenciado é muito confundido com a questão de paternalismo, aquela coisa de deixa fazer o Ah, que quer. Não é sobre Não. isso, tá? boa. Tem que ter Isso é regras, né, Alessandra? extremamente importante. Por isso eu vou Perfeito. sempre bater na tecla da construção. É uma construção, é uma troca, é um acordo, né? Uhum. Um combinado, que eu gosto muito dessa palavra. Vai ter momentos em que eu vou, claro, consigo sim te ajudar nesse momento. Vai ter outros momentos em que eu vou falar assim, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar hoje. A É. gente tem outras opções, né, para a gente flexibilizar para você atender a empresa e eu te atender, e esse combinado flui, tá? Então, assim, Tem que ter regras. a regra vai existir, gente. A gente está no mundo corporativo É. e a gente. E Mas essas regras, elas precisam podem ser ser comunicadas, ser né? Acordadas, comunicadas né? e ser leves no sentido de acontecer. E vai ter É. casos que o colaborador, quando ele está tão inserido ali na construção dos resultados ali da operação, que quando ele chegar para te pedir talvez uma ausência, ele vai falar assim: olha, eu preciso me ausentar, será possível? Mas eu já vi uma alternativa para que nessa minha ausência o setor não fique descoberto. E isso é o Exatamente. pertencimento, né? O É. protagonismo É. ali. Agora, muito importante, você falou de regras e acordos. O que eu vejo na gestão é assim: a gente precisa criar essas regras de uma maneira simples, fazer esses acordos, mas não se pode furar essas regras. Sim. Porque uma vez que você fura, você, enquanto gestor, perde-se completamente né, o modelo, a moral. Então, isso eu também já vi acontecer. Mas eu concordo com a Laís num ponto, Lu. A intimidade se torna no sentido de estar junto, tá? Uhum. Ela se torna tão ali próxima, a gente se Uhum. torna tão próximo que a solução vem deles pra gente. Sempre, né? Pior que é. Quando você chega nesse estágio onde o colaborador chega com uma demanda que ele precisa e junto com a demanda ele já vem com a solução, você já está atingindo aí um patamar extremamente importante de relacionamento com o seu colaborador, né? Mas isso não é conquistado do dia para a noite, né? São pequenas coisas que vão levar a isso, né? Então, já trabalhei em crises, né? E a gente conseguiu contornar e tá hoje com um time de alta performance. Então, isso é possível. Então, o que a gente está trazendo aqui de experiência, e já houve situações em que a gente testou alguns métodos, e não deu certo. E a gente corrigiu e vida que segue. Mas na maioria das vezes funciona, né? Por isso que eu falo que é uma construção, um conhecimento, uma proximidade, o estar atento, né? Comecem, né? Se eu tivesse que deixar uma dica hoje aqui, né? Comecem fazendo pequenas reuniões, né? A gente chama de briefing. Tira 10 Semanal, né? minutos do seu dia, 10, 15 minutos do seu dia, né? Para trocar algumas palavras com o seu colaborador, né? Como foi o dia de ontem? Tem alguma coisa, né, que vocês queiram trazer O que aconteceu ontem que precisa ser evitado hoje? hoje? Exatamente. Essas pequenas análises de um dia já vai fazer assim, nossa, eu não acredito, ela tá me escutando, né? Ele já começa a se sentir pertencendo
aquela estrutura, E na né? hotelaria, o pessoal fala até a reunião em pé, né? Não precisa Isso. montar uma Sim, Não, mesa, muito pelo não. contrário, mas precisa estar junto, sim, né? Precisa, Laís, me conta o seu dia, o que que aconteceu ontem, o que deu certo, o que deu errado, qual que é a pauta do dia de hoje, Exato. né? Se for diária, a hotelaria faz isso diariamente. O que que a gente vai ter hoje no hotel? O que que vai acontecer, né? Pode ser semanal, mas essas reuniões eu também vou na onda de vocês aí, concordo plenamente. São fundamentais para ir criando esta Exato. conexão, Vai né? implantar um projeto que vai envolver a sua área. Pessoal, a gente está pensando em trocar o sistema para melhorar a performance. O que que vocês querem trazer de melhoria? Né? Eu fiz uma ação dessa recentemente. Eu falei, pode colar post-it aqui no meu vidro, porque minha sala é um aquário, né? Uhum, Eu falei assim, eu quero que vocês coloquem as sugestões e colhem no vidro, hum. né? E colaram. Foram lá e colaram no vidro, e a gente realmente está partindo para uma questão de uma mudança de sistema, e esses papéis estão guardados, eles vão assistir, eles vão ver, porque eles vão saber que a sugestão dele foi atendida. E que foi Valeu a acolhida. pena. sim, Se for aproveitável, ótimo. sim, Caso contrário, tá guardada, tá registrada Exato, em algum exato. momento, né? Então, é isso que a gente deixa nesse primeiro tema, né? A importância do olhar atento de dentro para fora, da sua equipe, da sua cultura, né? Será que a gente esqueceu de mais alguma coisa? Tinha listado aí, Hum, vê se a gente falou tudo não falamos bonitinho. todos os itens. É, façam essas reuniões, se tiver um cafezinho, melhor, mas não precisa. O simples é o mais eficiente. sim, Reúne, diariamente, semanalmente, nomeia todo mundo que você está falando, né? Nós estamos aqui no estúdio da Foz TV, o Luiz dando todo esse atendimento. Não tem como a gente falar, então, estamos só aqui. Não, todo mundo tem que Faz pertencer ao parte, né? momento, sim, né? E isso traz muito acolhimento, isso é um exercício. Não é porque a gente está aqui nesse estúdio legal, mas é nosso. Quem pratica hospitalidade precisa praticar no seu dia a dia para também ter essa vivência, né? Então, para quem ficou curioso, o Instituto Camélia tem redes sociais? O Instituto Camélia, a gente está passando por uma repaginação. Em Sim, breve a gente vai divulgar o nosso site, nosso Instagram, né? tá. Com todos os nossos serviços, com tudo que a gente faz. É um trabalho muito bonito. Toda vez que eu falo dele, eu me emociono, porque ele tem eu costumo dizer que ele tem uma pegada muito voltado para uma coisa muito próxima, muito acolhedora, né? Sim, E muito foi aconchegante, valores né? que foram passados de geração para geração, né? Sim, a É, história que a continua, né? história que Mas continua, se vocês tiverem exatamente. alguma pergunta, fique à vontade para usar o Instagram da Lugadelli, que eu passo com o maior carinho, por enquanto, até tudo tá prontinho aí. Tem a Foz TV também, podem entrar em contato. Agora, o mais legal é que vocês não sabem da onde nós estamos falando, de Rude Ramos, né? Verdade. É porque nós temos que também incentivar a nossa região aqui, dentro de São Bernardo do Campos, de São Bernardo do Campo, Rude Ramos TV. Rude Ramos Podcast. Eu já tô na TV, hein, Luiz? Já tô querendo que você crie uma TV. São empresas que trabalham juntas para que outras empresárias possam se desenvolver. Tem uma programação extensa na Foz TV, acompanha no Instagram. Rude Ramos Podcast também tem vários programas interessantes, convidados bem bacanas. E agora tem a gente chegando aqui para juntar esse time para falar sobre experiências e vivências. E quem tiver sugestão de temas, podem entrar, por enquanto, pelo canal da Lugadelli, no Instagram Lugadelli Concierge, mas logo, logo a gente divulga. Eu vou Isso, divulgar com certeza. também, a hora que tiver lançado oficial o Instagram das meninas do Instituto aguardem. Camélia, aí a gente faz esse lançamento. Exatamente. Últimas palavras, o que que a gente deixa de últimas palavras aí para quem for assistir esse podcast, quem for ouvir no carro? Sim. É, Acho que cuidem do seu time, né? Cuidem da sustentabilidade do seu time. Então, Aham. acho que o reforço e a dica que eu deixo para a gente ter esse olhar diferenciado realmente
com essas áreas, com essa equipe carente, né, que requer muito, né, de nós gestores, mas que é muito gratificante e muito, não tem, Vale a pena, vale né, a pena, Laís? não Muito tem, realizador, né? sim, recompensa maior do que você, obrigada por ter me ouvido. É. Eu, eu, eu sou muito suspeita de falar de gestão de pessoas, né? Minha formação é em recursos humanos e todos os cursos que eu fiz aí ao longo da vida, de coaching e tudo, foi muito voltado para a pessoa, né? E para mim não tem nada gratificante enquanto líder, enquanto consultora, enquanto tudo, você vê assim o desenvolver o seu colaborador sair do ponto A para o ponto B e Sim, você ter sido responsável por esse desabrochar, sabe? Por esse despertar, né? Então, eu sempre vou ser a pessoa emocionada nesse tema. Eu acho lindo, né? O desenvolvimento humano, eh, a pessoa chegar e muito mais do que a gente imagina, o seu time, o seu colaborador é o que vai impulsionar a sua carreira, Uhum. né? Então, eu sou grata por todos os meus colaboradores que passaram pela minha jornada até hoje, porque eles fizeram eu conquistar a sim. posição que eu estou hoje. E que construíram você, te motivaram até a chegar no Instituto Exatamente. Camélia, É um né? combustível. Eles também são um combustível pra Sim, gente, a né? gente Nessa. aprende, né? Por isso que eu sou apaixonada pelo servir, né? Porque as pessoas acham que quem serve nada aprende, né? E muito pelo Não. contrário, quem serve tem grandes ensinamentos, né? A gente acaba recebendo muito mais do que a gente tá doando e oferecendo como serviços. Então, Exatamente. olha, a gente vai terminando por aqui, mas aguardem outro momento com esse trio aqui maravilhoso direto aqui da Foz TV, com outros temas voltados para vozes e vivências. E Qualquer convidados muito sugestão, especiais, né? super, que a gente agora, com essa possibilidade de Rude Ramos para o mundo, a gente vai poder trazer muita gente bacana, né? Vamos ficando por aqui. Qualquer detalhe, entre em contato com a Foz TV, Rude Ramos Podcast ou a Lugadelli e já já Instituto Camélia. Muito obrigado, né? Eu Muito adorei, obrigada a foi todos. gostoso. Obrigada. Foi gostoso? Muito bom, e é muito bom compartilhar, né? É. E tá junto, né? Porque é engraçado, né? A gente tá falando com vocês aqui por meio do estúdio, de uma câmera, mas a gente se sente tão próxima, né? Sim, Das pessoas. É impressionante isso. Foi uma experiência maravilhosa, incrível. Ai, que incrível. gostoso. Então aguardem novidades.